Ei, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu vou falar para vocês a respeito de uma experiência que eu tive ontem, do poder que a gente tem de criar situações para fugir, para fugir das coisas que a gente precisa mexer. O poder de criação que a gente tem é incrível, né? E somos deuses e criadores de tudo. E a gente fala assim, quando você vira e fala para uma pessoa, aconteceu um imprevisto, eu não tenho como ver isso como uma coisa assim, né? Eu criei esse imprevisto. E eu fiquei assim, gente, eu não vou entrar muito no contexto, mas assim, gente, como eu sou poderosa e como que eu crio tudo. A gente sabe que a gente cria tudo, mas por que não criar riqueza, prosperidade, viagens e tal? Assim, na fluidez, eu até criei uma coisa legal. Foi um churrasco. Mas assim, num dia inapropriado, não era o dia, era o dia em que eu ia trabalhar um ponto meu muito importante, né? Quantos finais de semana eu passo em casa sem ter o que fazer? E no dia que eu ia participar da aula do colegiado, eu sou aluna do colegiado, vocês sabem, né? Lá no www.vivianecalfe.com.br. Lá vocês encontram aulas incríveis, que lá a gente juntos ali, a gente compreende a gente, como que a gente faz, como que a gente funciona, sabe? A gente aprende a se conhecer e a gente passa a se libertar de um monte de bobeira. A gente passa a ter um novo olhar da vida. E é sobre isso que eu tô falando com vocês, né? Eu vou falar porque senão vocês não vão entender. Na quinta-feira, que foi ontem, eu ia participar da aula do colegiado, a gente já tava tudo certo e tal. Até mesmo porque eu nem sei se eu ia participar mesmo, porque o que acontece? As aulas são feitas por todos nós, então a gente não sabe o que vai acontecer no dia. Poderia ser que nem fosse eu mesmo, mas assim, até então seria, né? Até então seria. Mas tá. Quando foi de manhã, na quinta-feira de manhã, meu marido me liga e fala assim, ó, tem um churrasco pra gente ir, né? E era do pessoal assim que tinha vida firme e tal, pessoal assim. E era a primeira vez que a gente tinha sido convidado pra ir na casa deles, então um não naquele momento seria impossível, né? Então, aí eu falei com ele, ok. Aí desliguei o telefone, eu falei, gente. Desliguei o telefone, não, foi mensagem. Eu ouvi o áudio e falei assim, gente, como eu sou poderosa. É um imprevisto. Eu não vou poder participar da aula. E, gente, um churrasquinho. Ai, que delícia. Uma carninha assada, uma cervejinha. Ai, que tentação, né? Que delícia. Eu adoro. E tá. Mas no dia. Mas assim, é tudo de bom, né? Mas tinha que ser na quinta-feira. Olha o poder que a gente tem de criar. No dia em que eu ia mexer num ponto muito importante. A gente já tinha começado a mexer, que é a questão da prosperidade. Eu falei, tá, eu criei, eu vou viver isso. E o churrasquinho lá, né, gente? Ai, comi um churrasco gostoso, gente. Ai, que delícia. Tá. Aí mandei mensagem pra vir. Aí não, antes de mandar mensagem falando que eu não ia, que tinha acontecido um imprevisto, eu não posso ir. Eu ouvi o áudio que eu tinha mandado pra ela, assim, eu não posso, eu não posso, eu não posso, sabe? Várias vezes eu falei, eu não posso, eu não posso. Eu ouvi, falei, gente, eu não posso. Eu falei, quer saber? Eu criei essa situação, eu vou viver ela. Aí eu fiz da forma que a gente aprendeu lá, né, no colegiado. Eu falei, eu vou chamar a fugitiva, vou chamar a fugitiva, a prejudicada, porque eu criei uma situação para me prejudicar.
né, pra eu não poder participar ao vivo, porque poderia ser hoje é sexta-feira, podia ser final de semana. Eu criei no dia, beleza, e no horário, né, naquele horário. E tá, aí fui. Gente, eu fui arrepiando daqui lá, sentindo arrepio, minha mão ficou gelada, meu pé gelado, né, e fui. Falei, vamos. Nossa, a gente chegou lá. Qual era o tema da conversa? Prosperidade. Aí eu falei, pronto. E o pessoal, assim, super feliz falando sobre o trabalho deles, sabe? Falando assim, nossa, numa alegria, contando os fatos deles, que acontecia no trabalho e tal. Numa empolgação, numa alegria, o assunto foi só sobre trabalho. Eu falei, tá vendo? Não tem como a gente fugir da gente. Você pode querer fugir das situações, mas a gente nunca vai fugir da gente. A gente nunca vai se esconder, porque aonde quer que eu vá, eu vou me levar. Eu posso até desencarnar, mas eu vou continuar comigo ali, tendo que ver e tendo que mexer, que é o mais importante nos pontos que tem que mexer. E a gente escolhe. Ou você vai ralando na pedra, né? Você vai ralando na pedra, se machucando, se ferindo, arrancando a carne, chegando no osso, que são as escolhas que a gente faz. Distorcidas, né, fora do alinhamento, quando a gente cria os nossos personagens, quando a gente cria as distorções né, das coisas que a gente vê, a gente vai, mas a gente vai dessa forma. Ou você escolhe ir naquele tobogã gostoso, sabe? Deslizando com o seu espírito, ele vai te carregando e você vai, que tem os movimentos mesmo, que são supernaturais, que são os movimentos, que são os imprevistos que estão aí pra gente poder justamente mexer, né? Não é imprevistos, porque a vida, ela é instável mesmo, né? Então, esse tobogã que eu quero dizer é assim, que você vai deslizando gostoso e aquele friozinho na barriga quando tem uma estabilidade, uma coisa, e aí você mexe naqueles pontos que você tem que mexer e vai, mas vai gostoso, porque um tobogã é uma delícia, né? Ou você quer ir ralando na pedra, fazendo sozinha, fugindo, segurando o seu personagem como se fosse uma proteção para você, né? E fazendo do seu jeito, achando, é porque você tá fazendo do teu jeito, mas de qualquer forma, por mais que você fale não pro seu espírito, ele jamais vai falar não pra você, ele jamais vai te abandonar, ele jamais vai te deixar. Vão acontecer situações que você pode falar ruim, entre aspas, que é o bem para você poder enxergar, já que você não enxerga daquele jeito, você vai enxergar, de qualquer jeito você vai enxergar. Então, vão ser criadas situações para que você enxergue, mas isso é o bem. Foi o único bem possível naquele momento para você enxergar. Isso é bem, né? Voltando à situação, eu cheguei, me senti super à vontade. Geralmente eu sou uma jeca tatu, quando eu tô num local assim, que pra mim é uma ameaça, entre aspas, assim, onde eu me sinto 8, que tem aquela coisa do 8 e 80, sabe quando você se sente um cocôzinho? E lá eu tava me sentindo bem, eu não tava me sentindo 80, eu tava me sentindo eu. Eu tava sentindo as reações do meu corpo, eu tava me sentindo. Eu tava me sentindo centrada, eu tava ali. Como que eu criei isso? Como que eu crio? Eu crio esses meus. Eu crio as minhas. As minhas distorções, eu crio as minhas fugas, né? Eu falei, eu quero ver, eu quero prestar atenção em cada detalhe. Então eu tava ali no corpo sentindo cada coisa assim, cada movimento em mim. Eu tava tão à vontade, eu conversei com todo mundo, eu ri, ai, comi um churrasquinho gostoso, a maionese, nossa, tava uma delícia. E ali sentindo tudo, e
e chegando à conclusão de que aonde quer que eu vá, eu vou estar no tema do que eu tenho que mexer. Tava no tema da aula. Ai, gente. E não tem como, gente. Não tem como. Pode querer fugir, pode querer fazer o que você quiser. Você vai estar sempre em você e tudo que tiver que ser mexido em você vai ser mexido. Eu posso ter não mexido ontem, mas eu vou ter que mexer. Não tem pra onde correr. Eu tô falando aqui numa calma porque é verdade. Não tem pra onde correr. Porque aonde quer que eu vá, eu vou estar, eu tô comigo, eu me carrego, meu espírito tá comigo, as minhas criações estão comigo. Se eu não quiser soltar porque é uma escolha, né? Se eu não quiser soltar a prejudicada e aquela que, junto com a prejudicada, tem a situação que me prejudica, aí eu tenho que mexer naquele ponto, eu fujo, que tá tudo ligado de uma certa forma, eu tenho que mexer de um jeito ou de outro, eu querendo ou não querendo, eu vou ter que mexer, sabe? Não tem como. Mas só de ter sentido isso, essa questão de que eu tô sempre amparada pelo meu espírito, e independente das minhas escolhas, ele tá ali e a vida sempre vence. Isso já é um ceder, já é um desmanchar que eu senti muito forte. Eu cheguei em casa, eu desmaiei, eu dormi assim de um jeito e amanheci outra, sabe? Eu amanheci outra, eu mandei uma mensagem cedo pra vir e naquele momento eu tava recebendo vários movimentos, eu não falei nada com nada. Na hora que eu ouvi mandei o vídeo, né? Porque é bom o vídeo que a gente se vê falando e a gente se acolhe com muito carinho, porque nós somos bons, né? Independente das nossas escolhas, nós somos bons e tudo que a gente faz é o bem, né? Assim, ninguém é nenhum monstro, né? Tem situações tão cabeluda que a gente vê, não vou falar situação feia, mas tem muita situação cabeluda que a gente vê, mas tudo tá aí. O Joaquim uma vez usou uma expressão e é muito bacana, porque não é uma coisa normal da gente se ver, por exemplo, um assassino, não é uma coisa normal, mas é natural e é uma coisa que acontece porque precisa acontecer. Essa pessoa vai ter que se ver um dia, não sei se nessa vida ou em outra. Então, são coisas. Ele falou isso em uma das aulas, eu não lembro qual. E realmente, a gente tem que se ver. A gente não tem como correr da gente. A gente cria, a gente segura personagens, a gente segura criações. Até o Gaspa falou, né? Eu fui pra lá, pro churrasco com o meu terreiro, né? E fui e senti, sabe? Senti e caí na real. Não tem o que fazer, não tem o que fazer. É soltar e deixar o espírito levar. A única alternativa é essa, não tem o que fazer. A vida sempre vence e vence mesmo. Gente, meu casaco ele tá tão cheio de pelo, mas quanto mais peludinho ele ficar, mais quentinho ele fica, né? Ele tá com muito pelo. Mas é isso, a vida sempre vence. E quanto mais a gente se assume, quanto mais a gente fala abertamente, fala a verdade, mais facilidade pra gente poder mexer, mais, né? Mais abertura, né? Porque se você fica com vergonha, eu senti vergonha. Eu recebi a vergonha, agora eu tô aqui super à vontade, sabe? Pra falar, né? E não importa o que a gente sinta, a gente tem que sentir aquilo que a gente tá sentindo. Deixar aquela sensação passar pela gente. Não importa o que seja. E acolher, né? E se acolher com muito carinho e viver a sua criação. Viver. Falar, olha, eu tô aqui, eu tô te vendo. Isso o Gaspo ensinou pra gente, né? Ó, eu tô aqui, eu tô vendo essa criação minha e fui. E vi. E vi, senti bem, me senti tão à vontade ali, sentindo tudo aquilo.
e acompanhada do meu terreiro inteiro, me senti muito à vontade, sendo que geralmente nessas situações eu me sinto tão assim, deslocada, tão bocó, e eu tava assim tão à vontade comigo, com a minha criação, sabe? Com a situação que eu criei. E é isso que eu queria falar pra vocês. Primeiro, não tem como pra onde a gente correr. Não tem, porque a gente tá sempre com a gente. E você pode falar não pro seu espírito, mas ele nunca vai falar não pra você. Ele nunca vai te deixar, ele nunca vai te abandonar, sabe? E a única coisa que a gente pode fazer é ceder a ele e deixar ele conduzir a gente. Porque quando ele conduz, não vai ter churrasco na quinta-feira, no dia que você vai mexer. É fluidez. Ia ser no dia que. Entendeu? Ia ser no outro dia. Aquele. Eu não vou criar mais distorções. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Eu não vou ficar criando. Não é distorção a palavra. Ai, gente. Sabe alinhamento? Quando tudo encaixa direitinho, sabe aquele dia que você pensa numa coisa e chega, aí naquele determinado horário, isso foi assim na terça-feira, deu tudo certinho, eu participei da aula, ali eu tava servindo ao meu espírito, ali eu tava trabalhando junto com o meu reino, foi pra mexer naquele ponto, o que eu fiz? Fugi e criei a situação pra não tá ali, né? Então é isso, a gente cria tudo, gente. Não adianta falar que, isso me atrapalhou, isso me prejudicou. A única pessoa que cria situações somos nós. Tudo que tá aí, nós que criamos, nós somos responsáveis por tudo, tudo que acontece na nossa vida, ao nosso redor. E outra, a única salvação é a gente se pegar. Quem salva a gente é a gente mesmo. Não tem esse, não tem aquele. Você pode, sabe, a pessoa pode fazer de tudo para te ajudar, mas não adianta. A única pessoa que pode te ajudar a se ajudar é você mesmo. Quando você se acolhe, quando você procura compreender como é que eu fiz isso, como é que eu criei isso, por que eu criei isso, eu tô fugindo, por que eu quero fugir? Eu tô fugindo, assumindo, sabe? Você se acolhendo, se olhando com os olhos assim, como que eu vou me enxergar com muito amor, com muito carinho, né? Me colocando no meu colo e falando, minha filha, vamos que vamos, eu tô aqui, eu tô com você sendo sua mãe, você sendo seu pai, você sendo seu homem, você sendo sua mulher, tudo que você precisa tá aqui com você, né? E eu me sinto muito grata ao meu espírito de verdade, porque ele me colocou ele sempre me coloca em situações incríveis, sempre vai ser assim, tanto para mim quanto para vocês, mas eu escolhi enxergar dessa maneira, que ele me coloca sempre em situações incríveis e ele me proporcionou ele me proporcionou a oportunidade de estudar sobre isso minuciosamente, sabe? E como que é esse estudo minucioso? Meu espírito, juntamente com o espírito de outras pessoas, criaram esse ponto de encontro que eu falei para vocês, que é lá na Casa Violeta, e eu tenho a possibilidade de me conhecer, né? Lá é a aula, então são várias pessoas, a gente tem os nossos encontros nos determinados dias e a gente trabalha junto. E meu espírito me deu essa oportunidade de trabalhar em mim minuciosamente. E eu me sinto muito grata, sabe? Porque, olha, gente, eu não ia encontrar isso em lugar nenhum, né? Eu sempre gostei de ficar comigo, de me sentir, mas aí você ter professores incríveis que podem te dar toques juntamente com o meu reino, junto com o reino deles, e a gente faz esse intercâmbio e a gente poder mexer nos nossos pontos, a gente poder se enxergar, a gente poder trabalhar esses detalhes. Isso é um trabalho profundo, é um trabalho de muita coragem, é um trabalho para sempre,
A gente vai ter que mexer para sempre na gente, porque quanto mais você se conhece, mais você se conhece, mais você se conhece, então vão aparecendo coisas para você ter que para você trabalhar, para você colocar a mão na massa, né? Então, gente, é isso. Não tem para onde correr. A vida sempre vence. Não dá para ficar segurando as nossas criações, né? As nossas o Gaspar falou entidades, né? Os nossos personagens, vamos falar assim, né? Não dá pra gente segurar os nossos personagens porque eles já estão cansados de fazer daquilo ali, né? A gente que colocou eles ali, a gente que aciona eles, né? E eles já estão cansados. Eles querem ir embora. Eles já fizeram a parte deles, né? Igual um teatro. Teve a turnê e já encerrou, né? Uma novela, por exemplo, ela tem o começo, meio e fim e tchau, né? Eu digo assim, teatro no sentido dos personagens, né? A gente cria os nossos personagens, eles tiveram aquela função, mas hoje, aonde a gente tá hoje, já não cabe mais, sabe? Já não faz mais sentido, porque já foram trabalhadas várias coisas, então não tem como mais. Não tem como voltar atrás. Porque quando você começa a enxergar, não tem mais como fechar o olho. Por mais que você feche, você continua enxergando, sabe? É a mesma coisa de fechar o olho e desenhar um olho aqui. Ai, gente, é isso, não tem como, né? E E é isso. Acabou a turnê, encerrou a turnê do meu teatro, né? Dos personagens. Lógico que vão aparecer outros para mim trabalhar, né? Porque assim, a gente cria vários personagens e conforme você vai mexendo e vão aparecendo outros e desse personagem, esse teatro que eu criei com a fugitiva, com a prejudicada, essa turnê já encerrou. Não dá mais para manter esses personagens, né? Já foi encerrada essa turnê. Já foi, já era, né? E é isso, gente. Um beijo para todos vocês e até a próxima.